O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós, pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o 6º domingo do tempo da Páscoa. E neste domingo nós já começamos uma nova dinâmica. O tempo da Páscoa é dividido em duas partes. A primeira parte nós vemos... Me ajuda aqui a morrer, aqui tá difícil aqui. Na primeira parte nós vemos Jesus ressuscitado. E a segunda parte nós imploramos junto com a igreja do mundo inteiro para que Jesus derrame o Espírito Santo sobre os nossos corações. É o tempo de clamar o Espírito Santo. É o tempo da igreja. É o tempo da igreja de tal maneira que nós não lemos o Antigo Testamento. Nessas missas nós lemos apenas o Novo Testamento, que é o livro próprio da nossa religião, da nossa fé. A primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, fala do início da pregação do Evangelho e da dinâmica que Deus preparou para aquele tempo. Cada tempo tem uma dinâmica diferente, o tempo, a vida da igreja, né? Então, naquele tempo, quando os apóstolos começaram a fazer as primeiras pregações, os milagres eram abundantes. São Paulo, por exemplo, quando ele ia jantar na casa de alguém, ele limpava a boca com o guardanapo, deixava na mesa, as pessoas pegavam o guardanapo de São Paulo, levavam nos doentes, e imediatamente os doentes ficavam curados. São Pedro, passando um dia ali nos degraus do templo de Jerusalém, um pedinte, pedindo dinheiro a ele, ele diz: olha, ouro e prata não tem, mas em nome de Jesus eu te ordeno, levanta e anda. E o aleijado levantou e saiu andando. Outros milagres, como expulsar demônios, ressuscitar pessoas, eles eram capazes de fazer tudo isso, e era uma força tremenda para que a igreja pudesse ser expandida. E de forma especial, um grande milagre, que aqui é importante a gente dizer, é que não tinha papel, não tinha como escrever as coisas naquele tempo. A missa que eles celebravam já era desse mesmo modo. Primeiro a liturgia da palavra e depois o partir do pão. E como que era a liturgia da palavra?
os mais antigos, vinham e contavam as passagens. E eles sabiam de cor, guardavam isso de cor. E é interessante que a mesma passagem que era falada em uma igreja, na outra, do outro lado do país, era a mesma passagem. Então já havia esta sintonia do Espírito com os primeiros evangelizadores. E aqui o evangelho, ele é levado então para os pagãos. Saíram de Jerusalém, da Judéia, e foram para Samaria, que é considerada uma região de pagãos. Naquela época era bem complicado. Hoje a Samaria é um lugar muito reservado. Ali tem somente os judeus xiitas, né, os fariseus, pessoas bem complicadas, assim, de mente bem quadradinha, que moram ali na região da Samaria. Então a primeira leitura de hoje. A segunda leitura, São Pedro vem nos dar um conselho. Irmãos, saibam da razão da sua esperança. Mas para você saber da razão a sua esperança, você tem que ter clareza o que é que você espera. Você espera o céu? Você espera um dia entrar na casa de Deus? Você espera fazer parte do reino celeste de Deus? Ou você espera outras coisas? Espera o mundo, espera os prazeres, espera a vaidade. O que é que você espera, afinal de contas? E São Pedro vem falar aqui claramente. Dê razões da sua esperança, ensine aqueles que vierem te pedir, te perguntar, seja generoso, bondoso, e é melhor sofrer do que fazer as outras pessoas sofrerem, por causa do Evangelho. Então a segunda leitura, a carta de São Pedro. E o Evangelho. Jesus dizendo assim: se vocês me amam, vocês guardam o meu mandamento. E se vocês guardarem os meus mandamentos, eu mandarei o defensor, eu mandarei o Espírito Santo até você. E o Espírito Santo vai transformar a sua vida e vai fazer você compreender coisas que você nem tinha capacidade para isso. E à medida que o Espírito Santo é derramado no seu coração, mais você compreende as coisas e mais cumpre os mandamentos. Quanto mais você cumpre os mandamentos, mais o Espírito Santo é derramado. Então é um crescer na santidade, é um galgar as moradas, né, como Santa Teresa de Ávila vai dizendo, no castelo interior, você vai ascendendo as moradas, e quanto mais você sobe, mais o Espírito Santo se manifesta dentro do seu coração. Aqueles que não são capazes de ser movidos pelo Espírito, ou não permitem que o Espírito Santo haja dentro do seu coração, elas nunca vão conseguir cumprir os mandamentos, né? A reflexão é bastante curta hoje. Eu gostaria de terminar um pouco com a história da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Só para a gente ter um pouco a noção, né, do acontecimento. Hoje eu assisti um filme na Rede Aparecida de Nossa Senhora de Fátima. E colocou as crianças assim de uma forma muito distante da realidade, né, daquilo que está nos escritos da irmã Lúcia. Colocou a Jacinta, por exemplo, nesse filme que eu assisti hoje à tarde. Ela é uma menina brava que dava chute na canela dos outros e uma série de coisas, né? Mas não era assim. As crianças, elas já eram especiais desde pequenininhas. Por exemplo, a Jacinta, ela rezava o terço já pequenininha. Assim que ela começa a falar, ela aprende a rezar o terço. E as primeiras palavras que ela fala já é a Ave Maria, Mamãe do Céu, e por aí vai. Começa a falar. Era uma menina de uma docilidade, de um caráter. Tinha 7 anos de idade quando Nossa Senhora apareceu a ela, né? Eram 3, Jacinta, Francisco e Lúcia. Lúcia tinha 10 anos, Francisco tinha 8, Jacinta tinha 7. E ela era de um caráter tão forte que ela nunca mentia. Ela preferia apanhar, mas não mentia. De jeito nenhum. Ela contava a verdade independente de quem fosse magoar ou o tanto que ela fosse ter que pagar por isso.
Aconteceu então que no dia 13 de maio de 1917, o mundo estava um caos, um colapso ali, a Primeira Guerra Mundial, os governos, irados um contra os outros. Teve a Primeira Guerra Mundial, depois 1942, a Segunda Guerra, o mundo, uma tragédia. O povo na época delas, principalmente na cidade de Roma, a França sempre foi bastante complicada. Nós acabamos de sair ali da Revolução Francesa e o povo, uma rejeição completa à fé. Ninguém queria saber de igreja, ninguém queria a missa, ninguém queria viver os sacramentos de forma nenhuma. E o Papa, no meio daquele conflito, na época era o Papa Bento XV, o Papa escreveu uma carta, mandou para todas as dioceses do mundo, pedindo que os bispos rezassem e pedisse a Deus uma intervenção do céu sobre o mundo. Interessante que assim que o Papa decretou esta carta, 8 dias depois, dia 13 de maio, Nossa Senhora apareceu às 3 crianças. E quando a Virgem Maria aparece aos 3, lá na Cova da Íria, na verdade era um terrenão chamado Cova da Íria, na cidade de Fátima, em Portugal, fica ali, hoje 40 minutos de carro de Lisboa até Fátima. E elas estavam ali cuidando do rebanho, de repente viram um grande clarão no céu. Apareceu uma vez, depois a segunda vez, e a segunda vez elas viram uma grande bola de luz, como se fosse o sol. E no meio daquele sol aparece então a Virgem Maria, que elas descrevem dizendo que ela era a pessoa mais linda que eles já viram sobre a face da terra. Ela era brilhante, a sua fisionomia não passava de 18 anos, era muito jovenzinha e com um rosto, com um semblante cheio de tristeza, às vezes parecia querer chorar, e começou a falar com elas. E na primeira vez elas perguntaram: quem é você? E na primeira aparição ela disse: vocês não precisam saber quem eu sou agora, eu vim do céu. Foi a primeira aparição. Só que quando eles tiveram a primeira aparição, ficaram extremamente mexidos com aquilo, fizeram um trato entre eles os 3, que não contariam para ninguém o que aconteceu. E ela tinha pedido para que eles voltassem no próximo dia 13, que seria o dia 13 de junho, o dia de Santo Antônio. E só que a Jacinta, 7 anos, não resistiu. Quando chegou em casa, a primeira coisa que ela fez quando entrou em casa foi: mamãe, eu preciso te contar uma coisa. Nós vimos a Senhora do Céu. E começou a contar. E os pais deles, os 2 eram irmãos, Jacinta e Francisco, foram até a casa de Lúcia, que era prima dos meninos, e lá foram perguntar: o que foi, Lúcia? Explica para a gente, você é a mais velha e tal. E Lúcia diz: não, é verdade, nós vimos, mas ela não queria contar. Levaram até o padre, e o padre, meio cético, começou a dizer que as crianças estavam mentindo e tal. A mãe de Jacinta disse: não é mentira. Elas de fato viram a Senhora do Céu, porque a minha filha nunca mentiu, e ela não mente. E o testemunho de que de fato eles tinham visto algo extraordinário era a vida da menina, a vida de Jacinta, que depois morreu, 2 anos depois, ela morreu aos 9 anos, tadinha, sozinha, num hospital em Coimbra. Francisco morreu naquele mesmo ano com a gripe espanhola, que foi uma pandemia também, e Lúcia ficou aí, morreu aos 97 anos, alguns de nós vimos pela televisão, ela ainda viva. Então, conto essa história para dizer a vocês: um coração movido pelo Espírito de Deus é capaz de fazer o bem. Imagina se todos nós fôssemos movidos pelo Espírito Santo e nós não fôssemos capazes de mentir. Se a gente não tivesse capacidade de trair aqueles a quem nós amamos, se nós não tivéssemos capacidade de roubar, se os nossos políticos fossem movidos pelo Espírito Santo, imagina o Brasil que nós teríamos, se Deus estivesse dentro deles e de fato eles quisessem o bem comum e a justiça para o nosso povo, para a nossa nação.
Imagina se todos nós fôssemos movidos pelo Espírito Santo, as promessas que fizemos na igreja diante do sacramento do matrimônio, elas nunca seriam desfeitas. Se nós fôssemos movidos pelo Espírito Santo, seríamos capazes de dar a vida pelo Cristo. Assim como todos os santos que estão aqui na igreja, que deram a vida por causa de Jesus. E deram a vida porque permitiram que o Espírito Santo movesse o seu coração. E com o coração movido pelo Espírito, eles eram capazes de abraçar a cruz. E é engraçado, né? Que abraçar a cruz a gente acha que é o sofrimento. Mas de fato é. A vida de Jacinta, tadinha, foi uma vida de sofrimento. A vida da irmã Lúcia não foi tão bonito assim. Depois que Nossa Senhora deixou de aparecer a elas, ela foi para um convento, depois trocou de convento. As outras irmãs tratavam ela assim meio, essa daí é a freira Aparecida que diz que viu Nossa Senhora. E passou a vida inteira assim. A vida inteira de sofrimento, a vida inteira de tortura. Mas a vida cristã é uma vida cheia de cruz. E a gente tem que abraçar a cruz e não tem jeito. Mas a gente, na ilusão de não querer sofrer, a gente acha que vai dar tudo certo. Nossa vida vai dar certo, é só você arrumar um bom coaching, né, para te ensinar como viver. É só você arrumar os melhores remédios que existem na medicina. É só você arrumar os melhores psicólogos e psiquiatras e por aí vai. Tem gente que realmente precisa, né? Mas, enfim, você acha que você arrumando neste mundo a sua felicidade virá. Que ilusão, que tragédia. Aqueles que não querem sofrer neste mundo, abraçar a sua cruz e servir a Cristo, sofrerão para sempre no inferno. E falo isso sem medo, porque foi justamente isso que aconteceu com os pastorinhos quando Nossa Senhora mostrou a eles o inferno, a segunda aparição, dia 13 de junho. Quando mostrou o inferno àquelas crianças, Lúcia e Jacinta ficaram perturbadas de tal maneira que Jacinta já não conseguia mais dormir. Nossa Senhora teve que fazer uma aparição especial a ela e curar ela da visão que ela teve do inferno. E ela dizia, milhões de pessoas irão para o inferno, milhões de pessoas irão para o inferno. E irão para o inferno por quê? Porque não querem que o Espírito Santo esteja em seus corações. A partir de hoje, desse domingo, nós precisamos clamar, implorar, pedir, Espírito Santo, desça sobre nós, venha transformar a face da terra. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e a face da terra transformai. Se Jesus não transformar nossos corações com o Espírito Santo Paráclito, nós seremos infiéis e não seremos capazes de fazer nada. Nem as tarefas mais simples da vida a gente vai conseguir fazer. Peçamos a Santa Jacinta e São Francisco, movidos pelo Espírito de Deus, que eles intercedam por nós. Porque somente movidos pelo Espírito, um dia nós conseguiremos contemplar a face maravilhosa de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria.